iniciar aqui a nossa discussão de hoje, relembrando rapidinho que a gente viu na outra aula e já continuando, tá? Então, primeiro ponto, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Incluir cinemática. Vocês enxergam aí vetores, pessoal, na tela? Sim, sim. Perfeito. Então, vocês estão vendo o que vocês deviam ver. Muito bem. Sempre confirma, né, gente? É meio chato, mas se vocês não estiverem vendo, daí tá ruim, né? Bem, pessoal, então, nós vamos começar pelos vetores. Na última semana, ó, tem esses exercícios que depois eu vou voltar neles com vocês com mais calma. A gente viu a questão do movimento uniforme, a gente viu a questão da queda livre, a gente viu, então, objetos que agora mudam de posição e mudam de velocidade, né? Então, a gente viu dois casos bem clássicos aqui que a gente chama de queda livre e lançamento vertical, né? Deixa eu colocar para apresentar aqui. Então, um objeto que é solto, ele tem esse movimento dessa forma. A gente chama isso de queda livre. E aqui é o lançamento vertical. Você joga um objeto para cima. E aí ele cai em seguida. Tá? Então a gente tem esses dois exemplos que a gente observou. Viu que o movimento, se a gente faz um gráfico do tempo, ele fica igual a parábola. Né? E aí a gente viu como mudar essa parábola. Vimos uma série de coisas. Tá, gente? Então esse foi o último dos nossos assuntos. Foi no movimento na cinemática. E agora, que tem o resuminho, nós vamos dar um passo para as duas dimensões. A gente estava vendo uma dimensão só, tá? A gente indo para frente ou para trás. Esses exercícios, depois fiquem tranquilos, tá, gente? A gente vai abordar eles com calma. E vamos para os vetores. Bem, pessoal, vamos iniciar então aqui com o porquê que a gente vai falar de vetor agora. Bem, eu tenho vamos dizer, pessoal, que a gente estivesse na escola e eu quero que vocês encontrem um objeto. Esse objeto poderia ser, tipo, 10 milhões de reais, que eu enterrei em algum lugar, tá? Escondi em algum lugar, X. E eu digo assim para vocês, esse objeto se encontra a 10 metros onde eu, nesse caso não fala você, tá? Entendam como eu, Lucas, de onde eu, Lucas, estou nesse momento. Tá? Eu escondi esses 10 milhões de reais a 10 metros de mim, dessa minha cadeira que eu tô aqui agora. Eu falo, beleza, então vocês podem procurar. Vai atrás. Legal. O que vocês diriam para mim depois que eu falasse isso? É 10 metros da terra, do lado, para cima, para baixo? Isso. Para onde, né, professor? Pô, 10 metros para estar tá embaixo de você? Você enterrou para baixo? Você colocou para o lado, sei lá, você colocou dentro de uma parede, né? Você pode ter emparedado o negócio. Você ficou na diagonal, diagonal pior ainda, né? Você pode estar 10 metros numa diagonal, assim, numa direção meio X, assim, para qualquer lado, né? E, pô, meu, e aí? Você conseguiria encontrar esse objeto, gente? Acho que não, né? Falta alguma coisa, tá, pessoal? Vocês estão precisando de mais informações aí para completar essa localização, tá? Então, pessoal, quando eu estou falando de localização, eu dar um número só, 10, não vale. Sim, ele tem alguma informação, mas falta alguma coisa ainda para você entender para onde que está apontada essa coisa. Então, o vetor, gente, ele ajuda a gente a pensar, tá? É uma grandeza que ajuda na localização, tá? A gente usa muito vetores, pessoal, para várias coisas, não é só localização, a gente usa para velocidade, aceleração, para coisas relacionadas ao movimento, em que a gente precisa saber para onde aponta determinada coisa. Por exemplo, a localização ele diz onde está um objeto. A velocidade também vai dizer para onde você está indo. Tá? Então, isso, para que você entenda certinho o que está acontecendo, você precisa de um vetor. Tá? Então, isso é extremamente importante, tá, gente? Então, não basta mais só o numerinho aqui. Ó. O 10, ele fica pouca coisa. Preciso de mais coisas para entender. E essa coisa, pessoal, se parece muito com uma setinha, porque uma seta, ela indica para você onde fica esse objeto.
tá? Então, o vetor, vocês vão perceber, o vetor é uma setinha, tá? E essa setinha ajuda você a saber onde os objetos estão. Agora, gente, não é só a localização, né? Existem algumas grandezas, e aí essas grandezas que você consegue somente por um número, a gente chama de escalar, tá? Grandeza escalar. Então vamos lá. Uma grandeza que a gente chama de escalar é a temperatura. Se eu estou com 36,5 graus Celsius, quer dizer que eu não estou doente e eu não preciso de mais nada. Eu já entendi o que está acontecendo com esse 36,5. Tá, gente? Então, beleza. Vocês não têm problemas, tá? De entendimento no momento que eu falo 36,5. Outra coisa, quando eu meço luminosidade, existe um jeito de medir luminosidade. Pessoal, ó, tem tanto de luminosidade nesse lugar. Tá? Que aí você sabe se está escuro ou claro no lugar. Eu não preciso também de mais coisa. Eu falo, ó, tem uma luminosidade aqui X. Pum, você já entendeu. Tá? Comprimento das coisas. Eu chego assim e falo assim, ó, gente, a minha altura é de 1,73 m. Tá? Se você sabe aonde foi medido isso, beleza, tá tudo certo. Você já tem uma noção na sua cabeça. Ó, legal. Eu entendi o cara. Tá? Mas agora eu falo assim, bem, gente, eu andei 1,73 m. Enfim, como assim? Você pode ter andado 1,73 m para várias direções. Então, a coisa fica mais complicada quando você fala do movimento. Tá, pessoal? Então, um mero comprimento, ok. Mas quando você fala, eu andei para tal lugar, a coisa já começa a ficar mais complicada. Tá? Você andou para que lado? Você andou para o norte, para o sul, você tem que ter alguma referência. Tá bom? Muito bem, pessoal. Então, é por isso que a gente tem um vetor, e o vetor não é um escalar. É a primeira coisa que eu estou falando. Ó, escalar, você tem um número, você já entende. O vetor, não. O vetor, você tem um número e precisa de mais alguma coisa. Tudo bem? Belezinha. Até aqui, tudo bem, pessoal? Sim. Perfeito. Tá, gente, aqui, ó, eu quero que vocês guardem isso. Isso aqui é um esqueminha muito bom, que ele vai se relacionar agora com um desenho que eu vou fazer para vocês. O vetor, gente, ele é composto por 3 partes, tá? 3 partes que compõem nosso vetor, que é o módulo, que é um tamanho do seu vetor, que é exatamente o 10 metros que eu falei para vocês. Tá? Então, 10 ali é isso que a gente chama de módulo. Tá? Só que ele vai precisar de mais 2 informações para a gente entender ele. Segunda coisa, direção. Direção, pessoal, ele diz uma certa inclinação do meu vetor. Então, vamos dizer assim, ó, 10 metros ele pode ser, vamos dizer que a minha referência aqui, esse quadro, ele pode ser 10 metros inclinado, tá? Ele pode ter uma certa inclinação. Então, ele pode ser assim, ó. Ele tem um ângulo aqui, ó. Eu vou chutar um ângulo, tá, gente? Vou dizer que é 20 graus. Sei lá se é 20 graus aqui, mas tudo bem. 20 graus, tá? Que em relação a isso aqui. Pessoal, a direção tem a ver com esse ângulo, tá? É a inclinação que esse carinha faz, e a partir da inclinação eu sei para onde está apontando, tá? O meu vetor, tá? E por fim, tem o sentido. Sentido, pessoal, ele é muito parecido com a direção. O sentido é assim: você pode estar nessa inclinação, só que ele pode estar tanto para cá quanto, vou tentar deixar mais ou menos paralelo, né? Para cá. Então, gente, sentido para cá e sentido para lá. Você tem dois lados que a sua seta pode ter, tá? Então, você tem lado, por exemplo, na horizontal, você tem direita e você tem esquerda. Então, sentido direita, sentido esquerda. Na vertical, você tem para cima e para baixo, tá? Então, sentido para cima, sentido para baixo. E a direção, pessoal, nós dizemos que é a vertical, porque pode ser qualquer um dos dois. Então, eles são muito parecidos, gente. Esses dois carinhas aqui, ó, eu vou escrever aqui para vocês. Cuidado, porque você troca, tipo, em 2 minutos os dois. É muito fácil trocar direção e sentido, porque eles são muito parecidos, tá? A direção é a inclinação, o sentido é o lado que você tem da tua seta. E, na verdade, sem a direção, você não tem um sentido, tá? Então, um tá ligado com o outro. Tá bom, gente? Então, com isso, vamos desenhar esse negócio, tá? Olha só. Esse aqui é o meu vetor, gente. Vamos dizer que ele é um vetor que indica para mim quanto que andou uma formiga que estava aqui na tela e foi parar até aqui. Tudo bem?
Primeiro ponto, você tem um módulo, que nesse caso seria 6,4, vamos dizer, centímetros, que é o número, tá, gente? Ó, é o tamanho desse cara. A direção, pessoal, ó, é a inclinação. Ele diz para você para que lado, tá? Ele 6,4 em qual ângulo? Tá, nesse ângulo aqui. E o sentido, ó, é a setinha. Ele poderia ser para cá também o sentido, só que ele é para cá. Tá? O sentido sempre tem duas opções. Tá, pessoal? Para um lado ou para o outro. Tá bom? E o vetor, pessoal, quando eu estou falando de vetor, percebe o seguinte. Eu escrevi o nome do meu vetor V, né? Vetor V super criativo, né? Criatividade zero. Eu coloco o meu vetor V, pessoal, com um chapéuzinho de setinha, tá? Esse chapéuzinho de setinha, pessoal, aqui, ó, você tá vendo? Ele indica que ele é um vetor, que ele não é um número. Tudo bem, gente? Ele serve para isso. Ó, eu tô falando de um vetor. Eu não tô falando de número, então eu coloco a setinha para indicar isso. Tá bom, pessoal? Isso é uma nomenclatura. A gente sempre usa a setinha para a direita em cima da minha letra para dizer que o meu vetor ele é um vetor, tá? Que ele não é um número, que os dois são diferentes. Tudo bem, pessoal? Até aqui, ok? Sim, tudo ok. Beleza, gente. Então, questão de nomenclatura aqui vai ter bastante esquema, tá, gente? Porque agora a gente está falando de movimento, a gente está falando de movimento em duas dimensões. Então, toda hora eu vou fazer desenhos, esquemas para vocês, tá? Muito bem. Agora, gente, a gente vai entrar numa parte que eu vou fazer várias situações, eu vou voltar toda hora naquela tela ali com vocês, tá? Para a gente entender como que funciona a soma de vetores, porque essa coisa toda que eu estou falando para vocês vai ser muito útil daqui a pouco, quando a gente começar a estudar as leis de Newton, e a gente vai precisar saber como que a gente relaciona um vetor com o outro. Porque pode ter, por exemplo, um caso que você tem vários movimentos ou vários objetos, um relacionando com o outro, você vai ter vários vetores atuando, tá? E a soma de vetores, gente, é uma parte muito importante aí para a gente entender, tá? Então, gente, vamos começar do mais simples para o mais complexo, tá? De como que funciona quando você combina vetores entre si. Então, vamos começar do número 1, que é quando você tem vetores com a mesma direção e o mesmo sentido. O que significa isso? Ó, eu tenho um vetor de 10 e um vetor de 4, e os dois, ó, estão aonde? Na horizontal. E eles estão no mesmo sentido, ou seja, eles estão concordando com um lado. Vamos dizer, pessoal, que a minha formiga fez isso. Saiu daqui, parou aqui, e depois ele andou mais 4 para cá. Quanto que ele anda no total? 14. 14, né, gente? Coloquei a resposta aqui, tá muito fácil. Tá, isso é óbvio, né, professor? Pô, só você desenhar o negócio aqui. Então, gente, vocês percebam o seguinte: você tem como resultado um vetor maior, um grandão, tá? Que é simplesmente a soma dos dois. Esse aqui ficou fácil, né, gente? Isso aqui é muito tranquilo, tá? Então, esse tipo de movimento a gente, inclusive, já viu, né? A gente já até estudou. É quando tá todo mundo alinhado. Então, você não tem problemas. Muito bem. Agora vamos para o 2. Vetores com mesma direção, mas sentidos opostos, tá? Então, é esse caso aqui, ó. Eles estão inclinados, só que eles estão alinhados. Esse cara é tamanho 5, esse cara é tamanho 7. Você pode pensar o seguinte: formiga foi, subiu, aí, sei lá, ela escorregou no óleo e desceu. Ela subiu 5, desceu 7. Qual que foi o total que ela andou? 2. 2 e para baixo, né? Ó, ela caiu 2. Pessoal, é só pensar o seguinte: esse aqui foi fácil, né? Você soma e fica um grandão. Esse aqui, você subtrai e quem sobra é o carinha que tinha o tamanho maior. Aquele vence o outro, tá? Então, o 7 era maior, então o lado do 7 vence. Se fosse o reverso, pessoal, se esse cara fosse 7 e esse 5, a seta ia estar para o outro lado, tá? Então, você sempre tem que tomar como referência. Fala, meu querido. Mas independente do sentido que, por exemplo, o exemplo da formiga, independente do sentido que a formiga vai, a setinha em cima da letra sempre vai ser para a direita? Sempre para a direita, tá? A setinha em cima da Tá letra. bom. Boa pergunta, obrigado, tá?
Jonathan, o que acontece? A setinha em cima da letra, ele tem uma função que não é uma função de conta. A função dele é só indicar que é um vetor. Só isso. Tá bom? Ah, Então, entendi. tá bom? E ele só está indicando, ó, esse carinha é um vetor. Tá? E aí, por uma questão é nomenclatura mesmo. A gente faz a setinha para a direita sempre. Tá? Mas é estranho mesmo. Pô, o cara tá para a esquerda, né? Por que a setinha tá para a direita? Aí dá um nó, né? Isso aí. Então vamos voltar lá. Peraí, a minha tela saiu, voltou. Tudo bem, gente? Então, a gente tem dois casos aqui que são fáceis, né? Eles não são muito complicados. Primeiro, você tem os vetores na mesma direção, somou, vira um grandão. Segundo, você subtrai e sobra o cara que tinha um tamanho maior. Tá? Ele é até lógico isso, né, gente? Ele tem uma certa lógica, você entende isso com facilidade, tá bom? Agora vamos para a situação 3, que é uma situação, né, que não é tão simples assim. Vamos voltar aqui. Eles são vetores perpendiculares ou eles estão a 90 graus um do outro. Então, vamos dizer, um está para cima e o outro está para a direita. Tá? Eles formam exatamente 90 graus, um em relação ao outro. Tá? Então, nós vamos usar uma regra agora, pessoal, que eu vou ensinar para vocês. Tá? E essa regra vai dar exatamente o valor. Aqui a gente vai entender como que ela funciona. E vocês nunca mais vão esquecer o nome dela, porque o nome dela é ótimo para lembrar. Tá? Primeiro ponto, pessoal, ó, vamos dizer que a minha formiga, de novo, nossa formiga maluca que fica andando na tela, ela sai daqui, vai para cá, e depois ela decide que ela vai descer 8. Tá? Pessoal, a soma dos vetores, tá? Se a gente for pensar, ela é como se fosse um vetor que simplifica o meu movimento. Ou seja, em vez de eu fazer 2 movimentos, eu faço um só. Que é exatamente o que aconteceu aqui, né? Ó, falou, ó, em vez da formiga chegar e parar aqui e depois andar mais 4, ela podia ter andado 14. Tá? 14 de uma vez só. O meu cachorro tá pedindo carinho aqui do lado. Tadinho. E aí, na outra situação, você tem ele subir no 5 e descer no 7. Pô, por que ele vai subir 5 e descer 7? Desce 2, dá na mesma. Tudo bem, gente? Vocês podem interpretar dessa forma. A soma é como se você simplificasse em um movimento só os 2 movimentos. Tudo bem? Então, aqui também vai acontecer isso. Ó. Em vez do cara ir para a direita 6 e descer 8, você podia fazer essa diagonal, ó. Fau. De uma vez. Tudo bem, gente? Beleza. Então, esse é o conceito. Agora, vamos ver como que a gente vai resolver em número, tá? Pessoal, agora eu vou ensinar para vocês a regra da bunda na cabeça, tá? Essa regra é extremamente importante, vocês não podem esquecer ela, que é quando acontece desses vetores não estarem alinhados, que nem estava no outro caso. Então, pessoal, se você tem esse vetor e quer somar com esse, primeiro ponto, você vai pegar o vetor, qualquer um dos dois, isso aqui não importa a ordem, tá? Você pega um dos vetores e coloca esse outro vetor alinhado desse jeito, ó. Você tá vendo? Essa aqui é a bunda do outro vetor. Você coloca na cabeça do outro. Tá? Por isso que a gente chama de bunda na cabeça. Tudo bem? Alinhou. Você pode deixar do jeito que você quiser seu vetor. Ele é... Os vetores têm a propriedade, pessoal, que vocês podem mudar de posição. Então, você deixa eles nessa posição e depois que você faz isso, a soma é fácil. É só você pegar o começo do primeiro e junta com o fim do segundo. Diga, querida, diga lá. É o mesmo cálculo de fazer aquele negócio. Eu esqueci o nome, mas aquele negócio que tem hipotenusa e cateto? Isso, é isso mesmo. A gente vai aplicar isso agora. Vocês vão perceber isso, tá? Mas para montar, vocês percebem. Para qualquer vetor, gente, isso não é só para esse tipo de vetor. Quando você tem dois vetores desalinhados, você faz essa regrinha. Você junta esse vetor aqui com a bunda do outro, fecha e fecha esse triângulo. Ele acaba fechando um triângulo. Tá bom, gente? Mas nesse caso, olha só. Aqui a gente tem 90 graus. Vocês lembram, pessoal, do Teorema de Pitágoras? Sim. Então, agora, para resolver isso, pessoal, nós vamos usar o Teorema de Pitágoras. Vamos lembrar, gente, que o Teorema de Pitágoras, eu vou escrever ele aqui para vocês, tá? Canetinha. Deixa eu colocar o vermelho aqui. Ele funciona assim. Você tem um lado grande do seu triângulo retângulo, que é aquele lado, ó, que ele não encosta no 90 graus,
que a gente chama de hipotenusa. A gente costuma chamar ele de A. Nossa, que A feia. É ruim aqui, né, gente, que eu coloquei A, B e C. É melhor eu não usar esse A aqui, não. Isso aqui não. Pra gente usar aqui as letras que eu utilizei, né? Senão vai ficar meio esquisito. Então eu vou chamar esse cara de C, não tem problema. Esse aqui é a hipotenusa, pessoal. É o lado grandão. E esses outros dois lados a gente chama de catetos. E a regra é fácil, pessoal. O quadrado da hipotenusa, C ao quadrado, é igual a soma B ao quadrado mais C ao quadrado, A ao quadrado. Ou A ao quadrado mais B ao quadrado, tanto faz. Tá, pessoal? A ordem aqui não importa muito, porque a soma, você muda a ordem, não muda nada, tá? Então, normalmente, pessoal, a gente coloca o A aqui, mas não tem problema, porque é só você respeitar que esse cara seja hipotenusa e os outros sejam os catetos. Tá bom, gente? Então, usando isso, eu consigo achar o C que tá faltando. Porque eu conheço A e eu conheço B, tá? Então, olha só, gente, o A vale 6 e o B vale 8. Ó, o A vale 6, substituo aqui, e o B vale 8. Tá? Tanto faz a ordem aqui. Eu poderia colocar aqui, ó, 6 e o 8. Aí eu elevo ao quadrado, vocês iam perceber que não muda nada. E aí, pessoal, quanto que é 6 vezes 6? 36. 36. 8 vezes 8? 64. 64. Aí você soma os dois e dá 100. Pessoal, esse cara aqui, ó, ele é um quadrado. Eu não quero o quadrado dele, eu quero o valor dele. Então eu vou lá e boto uma raiz na cabeça dele. Faço aqui, ó. Só que eu tenho que botar uma raiz. Isso, você faz o inverso. O quadrado, o inverso do quadrado, é a raiz quadrada. Tá? Aí você joga aqui a raiz em cima do 100. E óbvio, eu escolhi os números, tá, pessoal? Eu deixei os números perfeitinhos para dar um número exato. Raiz de 100 dá 10. Então, pessoal, esse carinha aqui, ó, ele vale 10. Então, gente, esse cara vale 6, esse cara vale 8, esse cara vale 10. E é só pensar que ele é um triângulo retângulo. Tá, pessoal? Facinho, depois que você saca isso. Tá bom, gente? Essa regra sempre vale para os perpendiculares, pessoal. Então você monta um triângulo retângulo e encontra. Diga lá, querido. Mas você disse que separou os números sobre... Separei. Peraí, tá dando eco. Beleza. Pronto, acho que agora voltou, né? Voltou bem. Pode falar, querido. Então, como você separou os números, então deu 100, aí deu uma raiz quadrada exata de 10, né? Perfeito, isso. Mas e se dá um número quebrado, por exemplo, assim, um número que você não acha a raiz seja quebrada, vai ter que achar quebrado mesmo? Não, você deixa ele lá. Você pode colocar ele aproximado, não tem problema. Tá? Então, eu vou pegar um caso, por enquanto, geralmente eu uso o número redondo, tá? Para que vocês ficam mais tranquilos. Você sabe que você está no caminho certo, tá? Mas pode acontecer, não tem problema não, tá? E se acontecer, eu vou pegar um caso aqui que a gente quer cair num número quebrado, para a gente ver como que a gente resolve também, tá? Muito bem, gente. Então, ótimo. Essa é a situação número 3, tá? Que é a situação em que a gente tem os caras a 90 graus. Agora, pessoal, a gente tem a situação 4, que é uma situação, vamos voltar lá, vetores em direções quaisquer. Significa que eu posso pegar dois vetores jogados, sem saber o ângulo entre eles, e aí eu vou tentar somar eles. Aí, putz, o 90 graus, beleza, né? Você faz teorema de Pitágoras. E agora, e se eu chutar uns vetores aleatórios? Como que eu faço? Vamos ver. Pessoal, esse caso aqui, tá? Vou mostrar para vocês direitinho. Esse caso é uma situação bem delicada. Assim. Ele é mais chato de resolver, então vamos com calma, tá bom? Primeiro ponto, pessoal. A gente coloca esse vetor A e esse vetor B que eu quero somar em cima de um quadriculado para conseguir medir ele, tá? Então eu consigo medir aqui o tamanho do meu vetor a partir disso. Segundo ponto, pessoal, eu crio uma referência, tá? Eu crio para onde é positivo e para onde é negativo. Então eu estou colocando minha referência assim, ó. Direita é positivo, esquerda é negativo,
Para cima é positivo, para baixo é negativo. Se eu faço isso bonitinho, eu consigo fazer alguns truques aqui, que vocês vão perceber, para conseguir chegar no valor da soma desse vetor aqui, roxo, com esse laranja. Pessoal, agora o roxo e o laranja, eu nem sei o ângulo entre eles. Tá? Eles estão totalmente jogados ali. Tá? Então, eu estou agora no caso que pode ser qualquer coisa. Tá bom? Agora, gente, eu vou ensinar um truque para vocês. Agora a gente vai usar um truque matemático aqui para facilitar a nossa vida. Então, primeiro ponto. Você pega esse vetor A e você vai separar ele em duas partes. Uma parte horizontal, que é a vermelha, e uma parte vertical, que é a azul. Tá bom? Então, gente, essa parte horizontal, você marca ela desse jeitinho mesmo aqui, ó. Você coloca ele para a direita aqui 2 e a vertical tum, 2 para cima. E faz a mesma coisa com o roxo. Uma parte horizontal e uma parte vertical. E ele tem que concordar, pessoal, para onde está apontando o meu vetor, ó. Então, se ele está apontando para baixo na diagonal, você coloca para baixo. Se ele está apontando para a direita na horizontal, você aponta para a direita. Tá? De um jeito que ele faz assim, ó. Ele chega certinho nessa pontinha e ele chega certinho nessa pontinha aqui. Tá? Então, eu separei os vetores no que a gente chama de componentes, tá, gente? Isso a gente chama de componente horizontal e vertical. Eu separei ele nas partes dele, vertical e horizontal. E olha isso aqui, gente. Um risquinho do quadradinho vale 1, tanto para a direita, tanto na horizontal, desculpa, quanto na vertical. Então isso aqui ajuda a gente a ver o tamanho desse cara, tá? A partir desse quadriculado. Eu fiz isso de propósito. Tudo bem, gente? Muito bem. Agora, o que a gente vai fazer depois que a gente separa? A gente soma os valores de x e de y separadamente. Então, pessoal, olha só. Esse x aqui, ó, eu vou colocar só a galera do x. Olha o tamanho do AX, pessoal. 1, 2. Então, ele vale 2. E do B, ó, quantos quadradinhos eu tenho aqui, ó? Só 1. Então, o B vale 1. Qual que é mesmo? A minha direita ela é positiva. Então, aqui, ó, 2 positivo, 1 positivo. Tá? Professor, se fosse para a esquerda, ele seria negativo? Se fosse, tipo assim, ó, um negócio assim, seria negativo. Tá, pessoal? Então, esse carinha eu contaria ele como menos 1. Só que os dois são para a direita, então não tem sinal. Tudo bem, gente? Ficou claro isso? Sim. Beleza. Então, gente, olha só. Eu somo os dois. Vou somar, tá? 2 mais 1 dá 3. Tá? Então, ó. Eu tô fazendo o seguinte. Eu tô separando... Opa, sumiu aqui. Eu não tô enxergando mais o negocinho. Vou deixar ele vermelho que eu enxergo. Aí, gente. Isso aqui, ó. É o resultado da soma na horizontal. Eu separei. Porque fica mais fácil, vocês vão perceber. Tá? Agora, na vertical, pessoal, vamos fazer a mesma coisa, ó. Eu vou somar a galera aqui da vertical. Ó, esse carinha aqui, ele é 2 para cima. Então, ele é 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse cara é 6 para baixo. Então, ó, menos 6. Tudo bem, gente? Isso é importante. Tá? Agora, a hora que eu somar eles, vai ser, nesse caso, esse cara com esse. Por conta do negativo, você vai subtrair. Vai ser 2 menos 6. Resultado, menos 4. Menos 4, pessoal, significa o seguinte. Significa que esse cara, depois que eu somar, ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar para baixo. Aí 1, 2, 3, 4. Ele vai ficar desse jeito. Tudo bem? Então, esse é o significado do menos. Se ele fosse mais, ele seria para cima. Tá, gente? Então, isso que tem que ficar claro para vocês. E por último, que eu vou fazer na próxima tela, nós vamos remontar agora o nosso vetor. Então, vocês percebem. Eu peguei os dois vetores, separei eles, depois somei eles, porque fica fácil de somar, você só pega e faz uma sominha normal. E por fim, eu pego esses dois resultados e eu vou remontar a partir deles o meu vetor. Então, olha só, ele era 3 para a direita e 4 para baixo. Então, você faz ó, esse e esse. Tá? E depois que você faz isso,
o seu vetor total vai estar aqui, ó. Ele vai aparecer exatamente como a gente viu, lembra lá do Teorema de Pitágoras? Ele vai ser o bunda na cabeça aqui certinho, ó, e vai aparecer. Eu chamei de SX, pessoal, de soma no X, SY, soma no Y. Tudo bem, gente? Então, aí você monta os dois e agora fica fácil. Esse cara tem um tamanho 3, esse cara tem um tamanho 4. E aí eu faço de novo Teorema de Pitágoras. Tá? Então, você vai fazer 3 ao quadrado, mais... Olha, pessoal, o número negativo, menos 4, quando ele é elevado ao quadrado, ele fica menos 4 vezes menos 4. Menos 4 vezes menos 4 dá quanto? Mais 16, que é Mais negativo, 16. mais negativo, positivo. Vocês percebem que esse sinal, tá? Isso é muito importante, tá, gente? O sinal, ele some por causa do quadrado, tá? Então, não importa o sinal aqui, ele vai ficar, ó, positivo. Aí vai ficar que esse S, que é o que eu tô procurando, ele é 9 mais 16, que dá 25. Por fim, que nem a gente fez no outro, né? Para conseguir achar o valor, tá bom, gente? Você vai ter que tirar a raiz desse carinha e a raiz desse carinha, né? Que é o valor final. E aí você acha 5. Tá, gente? Então aquela coisa, esse vetor malucão aqui, esses dois somando, se eu uso essa técnica, gente, você consegue resolver também. Tá? Então é possível pegar um vetor... Opa, desculpa, a gente volta aqui. Você pode pegar um vetor jogadão ali e que você também vai resolver. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Aham. Ô, professor, mas tipo, Sim. vai ter exercícios que a gente não tem que dar o valor sem fazer a raiz? Tipo, a raiz quadrada só? Você entendeu o que Então, eu pode... perguntei? O que não tem a raiz exata, é isso que você quis dizer? É, tipo, que a gente não tem que fazer essa conversão da raiz, só entregar ela. Algum exercício, você, caso pode pedir isso, alguma coisa assim, Pode alguma ser de eu diferença? pedir um simples, por exemplo, eu posso pedir um que tá tudo alinhado, vocês só vão somar, pum, pum, acabou. Porque vocês não precisam fazer isso, né? Quando tá todo mundo alinhadinho, que é, vamos voltar aqui, né? Esses casos aqui, ó. Pode acontecer, tá? Aí eu vou pedir alguns Ah, assim também, tá bom? Esse aqui eu peço menos, que ele dá muito trabalho, tá? Ele dá uma canseirinha, tá bom? Mas assim, eu vou enfatizar bastante esse. Opa, volta aqui. Esse aqui é um caso bem legal de trabalhar, tá? Então eu vou enfatizar ele, eu vou enfatizar muito esses aqui também, tá? Que são os mais utilizados, entendi. Obrigado. tá bom? Mas é bom que vocês saibam todos, tá? Se vocês saberem todos os casos, é o caso mais legal de todos, tá bom, gente? Muito bem. Então, isso aí é a situação 4. Ah, 5 eu acabei de perceber que eu acabei não colocando, mas não tem problema. Eu vou abrir daqui a pouco o meu simuladorzinho aqui e mostro a situação 5. Ela é fácil pra caramba, tá, gente? Então, fiquem tranquilos aí que eu já mostro pra vocês. Tudo bem, gente? Até aqui, tudo bem? Sim. Sim. Ótimo. Que bom. Que essa parte da matéria ela começa a ficar meio doida. Bem, gente, então vamos começar aqui com alguns conceitos que eu vou passar para vocês. O conceito de deslocamento, tá, gente? O deslocamento, pessoal, ele basicamente é o seguinte: se um objeto estava numa posição inicial e terminou numa posição final, e eu ignoro por onde ele passou, eu só estou olhando o começo e o fim do movimento. O deslocamento vetorial, pessoal, é esse vetorzinho que liga o começo e o fim do meu movimento. Tá? Então ele é esse cinza aqui, tá? Aí, gente, eu posso escrever ele desse jeito, S menos S0. E geralmente, pessoal, eu não costumo usar essa nomenclatura. Eu já só pego o primeiro e o último e já ligo eles. Faço pum, ligo os dois. Ah, professor, você está falando que é o começo e o fim? Isso, é isso mesmo, pessoal. Por quê? A minha formiga, ela pode ter feito um caminho muito louco assim, ó. Ela fez isso, voltou e terminou aqui, tá? O deslocamento, ele ignora todo o caminho da formiga e só vai dizer para você o começo e o fim do movimento, tá? Por quê? Porque a formiga, gente, pode ter andado de várias formas. Ela pode ter andado assim e ela pode ter andado, sei lá, assim também, ó. Pode ter feito isso. Andou para cá. Então são dois caminhos muito diferentes. Só que essa setinha aqui, pessoal, em linha reta, só tem uma. E aí você consegue ter mais precisão. Você não precisa ficar falando, putz, ela pode ter feito qualquer caminho aqui. Não, deslocamento, ó,
É só esse que eu tenho. Fim. Tá, gente? Então, por isso que eu defino o deslocamento como sendo desse jeito. Porque você só tem um caso e você não fica trocando. Tudo bem? Calma aí, então o deslocamento correto é O essa linha. deslocamento, isso, ele é sempre reto e ele ignora se o seu objeto fez um caminho tortuoso. Ele só liga em linha reta o começo e o fim. Tudo bem? Ô, professor, Diga lá, querido. eu tava vendo ali, mas, por exemplo, ele deu esse caminho A aqui, e da onde que ele tirou esse caminho B, que eu sei que é o final ali? Onde eu já sei que é o final é ali? Aí ele só Isso, é isso mesmo. estabeleceu esse deslocamento? É arbitrário, tá? Eu Entendi. escolhi. Tá? Eu falei assim, não, ó, teve esse deslocamento. Aí eu tenho que ficar claro isso aí para você, tá, Jonathan? Que é o seguinte: ele pode, inclusive, a gente está usando a formiguinha, né? Que é fácil da gente imaginar, que a sua formiga ela pode ter feito 2 caminhos diferentes. Ela pode ter feito caminhos que a gente chama de trajetórias diferentes. Mas o deslocamento, se eu for pensar do A até o B, só tem um. É só uma linha que eu consigo ligar o A ao B. E isso ajuda a gente, Entendi. porque simplifica o nosso problema. Tá bom? E os físicos gostam disso. Entendi. Eles Obrigado. gostam de dar uma simplificada, e isso por vários motivos, né? Se você complica muito, você acaba não conseguindo fazer nada. Professor, Diga lá, querido. então esse daqui não tem cálculo, né? Agora a gente não vai calcular nada, a gente está fazendo definições, tá? Para vocês tá. entenderem da onde que saem as coisas. Aí o cálculo vem depois. Ah, tá. Obrigada. E se eu começar a falar de cálculo sem definir nada, vocês vão ficar boiando. Né? Vocês têm que entender primeiro o conceito. Muito bem. Então, esse é o deslocamento, tá, gente? Então, coloca o seguinte, ele leva em conta o começo e o fim, sem observar a trajetória. Exatamente o que eu falei para vocês, tá, gente? Então, se quiser até marcar, tá? É começo e fim, tá? E é uma simplificação, isso tem que ficar claríssimo, tá, gente? Sempre é uma simplificação, tá bom? Porque se eu começo a complicar muito, você perde e não consegue fazer nenhuma previsão, tá? Apesar que hoje a gente tem uns computadores muito, muito potentes, eles conseguem fazer previsão sim, mas assim, se não tiver o computador, a gente não consegue. Muito bem, gente. A gente chama agora de velocidade média vetorial, tá? Como sendo aquele deslocamento que eu falei para vocês dividido pelo tempo, tá? O nome médio, gente, é ótimo, porque ele realmente é uma velocidade média, que a gente já estudou, lembra? A gente estudou a velocidade média, só que agora eu estou jogando um vetorzinho no meio da ideia, tá? Então, ele pode acontecer em 2 dimensões. Ele, novamente, leva apenas em conta o começo e o fim, porque o deslocamento faz isso, tá? Então, gente, esse negócio de levar em conta só o começo e o fim pode levar a coisas extremamente bizarras, tá? Por exemplo, eu posso dizer para vocês o seguinte. Bem, gente, hoje eu peguei o meu carro, eu não devia estar fazendo isso, né, isolamento e tal, mas fui lá e andei com o carro, peguei meu carro, fui lá para o centro, andei 8,5 quilômetros e demorei, vamos ver, eu demorei 23 minutos para fazer isso. Aí eu cheguei lá no centro, comprei umas coisas rapidinho, voltei. Esse tempo que eu fiquei lá no centro foi de 35 minutos. Tudo bem? E na hora que eu voltei, esses mesmos quilômetros que eu fiz no começo, eu demorei para voltar. Agora eu fui um pouco mais rápido, 18 minutos. Tudo bem? Escrevi tudo para vocês. É até chato que nem eu lembro mais dos números aqui. E eu vou fazer uma pergunta, que é uma pegadinha. Qual que foi a velocidade média que eu desenvolvi ao longo desse movimento, do começo até o fim do meu movimento? O que vocês acham? Foi 0. Por quê? Porque o seu deslocamento foi 0. Você saiu do ponto A e você saiu da sua casa e voltou para sua casa. É isso. É isso mesmo. Gente, olha que coisa inútil. Essa velocidade média, se eu for pensar, tá certo. Eu calculei certo. A velocidade média é 0. Por quê? Porque o meu deslocamento é 0. Eu comecei no A e terminei no A. Então eu não me desloquei do ponto de vista da física, eu não me desloquei. Eu comecei e terminei no mesmo ponto. Ai, professor, mas pô, isso aí você tá de sacanagem, né? Você se movimentou? Sim, eu me movimentei, mas na média, ó,
eu não saí do mesmo ponto. Então, isso me ajuda, pessoal. Como assim? Ajuda no quê? Depende do que isso me ajuda a entender o detalhe do movimento, Jonathan. Isso ajuda. Dependendo dependendo do que você quer saber e do deslocamento que você tem. Isso. Então, isso é muito bom. A gente tem que ter clareza, pessoal, que a velocidade média, assim, se você pegar tempos muito largos, dependendo do jeito que você olhar, ele pode dar esse tipo de resultado aqui, ó. Então, ele pode ajudar, dependendo do caso. Então, né, que você... Numa atividade você fez isso em um exercício. Você lembra? Então, Lembro. você pode chegar nessas bizarrices, do tipo, pô, o cara fez um movimento super complexo, foi, voltou, blá, 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 e aí depois você tem velocidade zero. Porque na média você não se Nossa. deslocou. Eu fiquei me matando pra fazer o exercício. Eu lembro essa Aí eu cena. lembrei. Assim, nossa. Não, e vocês vão ver, um dia vocês vão fazer vestibular, essa questão ela é clássica, e os clássicos sempre caem. Aí vocês vão ver um negócio desse, vocês vão falar, pô, o professor Lucas falou isso, pá, já vai direto no zero. Tá? Aí... e assim, gente, a velocidade média ela pode ser muito útil, dependendo do caso, e ela pode perder informação. Por isso que a gente usa a noção de médio, tá, gente? Ela é média no sentido de que ela não tira o valor ponto a ponto. Ela vai fazer uma estatística do seu movimento. E às vezes a estatística ela dá uma coisa do tipo, ele não se movimentou na média, ele voltou para o mesmo lugar, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Beleza. Legal. Agora, vamos pro aceleração. A aceleração também pode ter uma aceleração vetorial, pessoal. Por quê? Quando a gente acelera, você também acelera no espaço. Então, eu posso estar acelerando para baixo, para cima, para o lado, para o outro. E a aceleração média, pessoal, é muito parecida com a aceleração que, não sei se vocês se lembram, mas a aceleração ela era definida assim, ó. Muda aqui o negócio. Peraí. Deixa eu colocar a caneta. Preto não vai aparecer. Aqui. A gente define a aceleração assim, ó, como ΔV sobre ΔT. É variação da velocidade no tempo, quando você muda a velocidade. Tá? Só que agora eu tenho um chapéuzinho. Tá? A grande diferença, pessoal, agora da aceleração com o chapéuzinho, é que agora eu posso estar apontando. Pode ser para cá, pode ser para cá. Tá? Então, na verdade, ela não tem grandes novidades e eu não vou focar muito nisso. Só estou mais citando para vocês. Ela também existe, tá, gente? E nos problemas de queda, a aceleração ela fica para baixo. A gente chama ela de G, aceleração da gravidade. Tá, pessoal? Então, é assim que a gente costuma representar problemas que o objeto está caindo. Tá? Então, a Terra puxa para baixo que o negócio cai. Tá? E daqui a pouco a gente vai ver alguns exemplos aí da Terra derrubando as coisas aí em direção a ela. Tá bom? Então, para vocês terem ciência disso aqui. E agora vamos ver uma questão que é o movimento composto, tá, gente? O caso do Rio é um caso clássico também. Isso aqui eu acho que vocês vão ver em algum momento no vestibular, tá? Assim, vocês estão no primeiro ano. Em certa medida, que bom para vocês, gente, que a galera do terceiro, coitado deles, essa situação toda, com certeza eles vão sentir ali na frente. E, enfim, não quero nem comentar isso, me irrita um pouco, tá? Mas vocês ainda têm essa chance, né, de chegar lá na frente e continuar estudando, né? Enfim, vamos focar aqui. Vamos ver essa seguinte situação, gente. Tem um barco que está atravessando um rio. E aí, no rio, tem uma velocidade, tá, gente? Que ele arrasta o teu barquinho, tá bom? E o barco quer chegar para outra margem. Ele está querendo atravessar o rio, tá bom? Vamos tentar resolver esse problema. Eu vou colocar esse problema aqui para vocês desenhado. Tá? Então, olha só. O rio está aqui, tá? Eu simplifiquei pra caramba, deixei ele retão. Rio não é assim, né? É todo cheio de coisa torta e tal, mas vamos simplificar nosso rio, porque senão não resolve. O nosso barquinho começa aqui e ele quer chegar do outro lado. Só que o rio, gente, ele faz assim, ó. Ele tá andando pro lado também. Então, gente, na medida que o barco vai para frente, o rio arrasta ele pro lado junto. Isso a gente chama de movimento composto.
Porque você tem dois movimentos envolvidos. Um para um lado e outro para o outro. Tudo bem, gente? Isso ficou claro o que é um movimento composto? Sim. É fácil, tá? É quando ele vai em uma direção, mas com dois sentidos. Exatamente. Você tem duas direções, né? Você está atento tanto para horizontal quanto para vertical. Se você for pensar aqui é vertical e aqui é horizontal. Tudo bem? Muito bem, gente. Então, eu vou colocar dados agora. Vamos resolver esse problema e eu quero saber algumas coisas, ó. Vamos tirar algumas informações do nosso problema. Eu quero ver o tempo que vai demorar para atravessar o nosso rio. O nosso barquinho vai atravessar o rio. Sabendo que aqui, ó, a largura do rio é de 800 metros. Tá? Sabendo também que o meu barco anda com uma velocidade constante de 4 metros por segundo. E que o rio tem uma velocidade de 3 metros por segundo. Então eu quero, primeiro, saber quanto tempo que esse barquinho vai fazer isso aqui. Ó, daqui até aqui. Tá bom? Segundo, eu quero saber a distância X percorrida na margem final. Ou seja, quero saber o tanto que esse meu rio me arrastou para cá. Tá? Ele arrasta você para a direita. Eu quero saber o quanto. Tá? E por fim, eu quero saber o quanto que você se deslocou no total. Ou seja, eu quero saber isso aqui, ó. Seu deslocamento. Ou seja, eu não quero saber o tanto em X, eu quero saber o tanto geral. Tudo bem, gente? Então vamos. Sim. Aqui, esse problema, se a gente fizer por partes, ele é um problema fácil de resolver. Vocês têm condições de resolver ele de boa, tá? Primeiro, gente, vamos separar em Y e em X. E vocês percebem que o barco, a velocidade do meu barquinho aqui, que vai definir o quanto que ele vai demorar, né? Que é só a gente ver o quanto que ele demora para passar 800 metros. E aí eu acho o tempo de travessia. Tranquilo, tá, gente? Então, a minha velocidade do barquinho aqui é 4 metros por segundo, então em Y é 4 metros por segundo. O deslocamento que eu tenho que fazer é 800 metros. Vamos lembrar que velocidade é ΔS sobre ΔT. Pô, professor, é só eu substituir. Isso mesmo, ó. 4 no lugar do V, 800 no lugar do ΔS. Aí aqui, gente, é só questão agora de fazer o acerto. Tá? Acerto da álgebra. A gente vai lá e faz o isolamento do ΔT, que eu não quero saber Peraí, eu não quero saber eu não tô enxergando esse inferno. Tô apanhando pra máquina. Pronto. Aqui, eu não quero saber o 4 nem 800, eu já sei eles. Eu quero saber o ΔT. Eu vou passar ele para esse lado como multiplicação. E aí o 4 que ficou aqui eu passo como divisão. Ó, o 4 foi para cá. Então, o ΔT é 800 sobre 4, que vale 200 segundos. Ou, se eu quiser, 3 minutos e 20 segundos. Tá, pessoal? Então, esse foi o tempo que demorou para o meu barquinho atravessar o rio. 3 minutos e 20 segundos. Ótimo. Agora eu quero saber a distância percorrida por X. Bem, gente, esse barquinho, tanto que ele vai demorar para andar para cá, é o mesmo tanto que ele demora para ir para cá. Certo? É o mesmo movimento. Acontece ao mesmo tempo. Então, você já sabe o valor do ΔT aqui. Ó. Ele está aqui marcado. E o que você está procurando agora é o deslocamento em X. Então, é só você jogar essa equaçãozinha aqui, pessoal. Velocidade em X, ele é o deslocamento em X dividido pelo tempo. Ô, professor, velocidade em X é 3. Isso mesmo. Você substitui 3 aqui e 200 aqui, porque você sabe o tempo de travessia. E esse fica até mais fácil, pessoal. É só você passar esse cara aqui como vezes para o outro lado, que você isola esse cara. Então, o ΔSX é 3 vezes 200, ou 600 metros. Então, o cara andou 800 para frente e 600 para a direita. Até aqui, tudo bem, pessoal? Sim. Vocês percebem? Se você separa, você resolve. É só você saber separar. Ó. Desculpa. Você joga vertical, joga horizontal, matou o exercício. Tá? Se você faz isso, matou. Tá, gente? Muito legal. Então, essa coisa dos vetores ajuda a gente a enxergar essas coisas. Tá, pessoal? Isso dá uma ajuda muito grande para você resolver o problema. E, por fim, o C, que é o deslocamento total, pessoal. Olha esse triangulão aqui, ó. Aqui o ângulo vale quanto?
90. 90. 90 graus, pessoal. Teorema de Pitágoras de novo. Esse carinha aqui é a hipotenusa. Então, ele ao quadrado é igual o x ao quadrado mais o y ao quadrado. Você sabe o valor deles, gente. É só jogar aqui, ó. 600 ao quadrado mais 800 ao quadrado. Tá? Faz a conta bonitinho, dá um número alto, né? Ó, dá 1 milhão. Tá bom? Só que aí você vai pegar esse cara e vai tacar uma raiz nele. Porque, ó, você tem que tirar a raiz dele aqui. Raiz de 1 milhão dá 1.000 metros. Então, o seu barco, ele andou, o tamanho aqui real dele que ele andou, foi 1.000 metros. Não foi nem 800, nem 600. Esse hipotenusa foi 1.000 que sai do teorema. Tudo bem, pessoal? Aí lembrando que tem que estar na mesma unidade de medida, né? Para essas contas dar certo. É isso Principalmente mesmo. ali na C. É isso mesmo. Ótimo. Isso mesmo, o Jonathan. Aqui eu coloquei em minutos mais para a gente ter uma... Com 1 minuto a gente tem uma noção melhor do que 200 segundos, né? 200 segundos ele é meio bizarro, tá? Aí, quando a gente joga aqui, a gente não joga com 1 minuto, tá? Vai dar tudo errado se eu fizer isso. Tá? Então, é isso mesmo. Mantenha a coerência. Eu só lancei 1 minuto aqui para vocês terem... pô, foi 3 minutos. Tá, beleza. Aí vocês têm uma noção aí mais intuitiva, tá? Sim, entendi. Perfeito. É isso aí. Pessoal, ótimo. Esse é um exemplo clássico, tá? Eu espero que vocês encontrem isso também no momento que vocês fizerem alguma prova, porque ele é muito cobrado também, o caso da travessia do rio, tá? Como assim, concursos e todos os outros lugares também, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá, agora vai chegar na parte que eu gosto mais, que é o lançamento, os lançamentos, pessoal. Bem, eu falei para vocês do lançamento vertical, né? Que é quando você pega o objeto, ele tá aqui, aí você joga ele para cima. E a queda livre, que o objeto tá parado, e aí você solta. Você vai lá e solta o objeto e ele cai, tá? Esses dois movimentos são relativamente fáceis, né, gente? Você sabe que tá acelerando para baixo. Esse carinha aqui, ele vai começar a ganhar velocidade. E agora a gente vai ver 2 casos um pouco mais complicados, que são também movimentos compostos, que é o lançamento horizontal e o oblíquo. Lançamento horizontal, pessoal, o nome já diz tudo. Você pega um negócio e joga para o lado. Tá? Então, você pode pensar, tipo, uma bala de canhão aqui, você tem um canhãozão aqui, bom, lança a bala para frente, tá? A bola de canhão vai ir para frente e vai cair ao mesmo tempo, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês agora uma coisa bem interessante, que é a seguinte. A bala de canhão, pessoal, ela anda para frente de um jeito e ela anda para baixo de outro. E na hora que você combina os dois, você acha exatamente o movimento real da sua bala de canhão. Então você consegue separar o movimento no horizontal e na vertical e ele fica certinho. E chega a ser até bizarro, tá, gente? Então, eu vou mostrar para vocês agora aqui nessa animação. Olha isso. O que é isso, gente, que eu tô mostrando para vocês? Tipo, parece que o negócio é ensaiadinho, né? Tá parecendo ser um gráfico, uma circunferência. Vamos lembrar? Isso aqui é um formato de parábola, tá? Mas, Isso. olha isso. Esse cara vermelho, ele é movimento uniforme. Vamos lembrar. A velocidade dele fica sempre a mesma. Tá. Esse cara, o azul, ele é move, ou seja, é movimento uniformemente variado. Ele tá mudando a velocidade, vai caindo, tá? Esse cara que é move é como se eu fizesse uma queda livre. Eu soltei ele, ele vai caindo. Tá. Olha que interessante, gente. Isso aqui é como se eu pegasse esse movimento e aí eu juntasse os dois, e aí ele vai certinho acompanhando os dois ao mesmo tempo. Isso é notável, gente. Isso chega a ser até meio tipo, nossa, muito perfeito esse gráfico, né? Então, gente, você pode separar o movimento horizontal, que é o movimento em X. Esse movimento, gente, é um movimento que segue aquele sorvete. S igual a S0 mais VT. Só que eu usei o X no lugar do S. Tá? E o movimento em Y, pessoal,
ele vai seguindo, tá, certinho o movimento de queda livre, que é o sorvetão. E esse movimento, ele é exato, pessoal. Ele chega a ser até meio bizarro, né? Você fica, nossa, olha. Ele combina exatamente, ele cai exatamente como se ele estivesse andando para frente com uma velocidade que não muda e para baixo como se ele estivesse caindo em queda livre. E aí você combina os dois e vira isso. Tá? Então, esse é o jeito que o lançamento horizontal cai. Você pode separar o X do Y e você descreve o movimento. Tá? Agora, vou passar para vocês o simulador, gente. Eu fiz aqui uma demonstraçãozinha para vocês em forma de vídeo. Só me digam, tá? Agora, se vocês estão escutando a minha voz sendo reproduzida. Lucas. Diga lá. O S no sorvete, no sorvetão, é distância, não? Ou eu tô Isso. errada? S é distância, perfeito. E a gente usa S porque ele vem de space, né? E o D a gente usa também para densidade. Por isso que a gente não repete o D. Tá? Então, tem uns motivos para a gente não escrever D. Tá bom? Tá bom, obrigada. De nada, querido. Agora, gente, eu vou mostrar o lançamento horizontal para vocês. Antes de deixar rodando, só me digam se vocês estão ouvindo minha voz aqui, tá? Olha só. Tudo bom, gente? Bem. Vocês ouviram essa voz meio estranha? Sim. Tá. Dá pra ouvir, sim. É que eu gravei, né? Às vezes ele não reproduz, aí eu vou falando para vocês, tá? Então, beleza. Então, vocês estão... Vamos iniciar aqui agora uma explicação baseada no simulador de lançamento e vamos dar uma olhada como que funciona primeiro esse simulador, o simulador do FET, chamado movimento de projétil. Tá? Onde você tem aqui um canhão. Esse canhão, pessoal, eu subi ele, vou deixar ele a uma certa altura aqui, eu vou deixar 10 metros, número redondinho, e vou mostrar para vocês como que ele funciona. Aqui do lado, pessoal, tirei a resistência do ar, eu posso ligar essa resistência. Sem a resistência, pessoal, a massa e o diâmetro não vão ser relevantes, depois a gente vai ver direitinho, que eu vou colocar também para vocês verem. E vamos dar uma olhada aqui em como que ele é ligado, como ele é acionado. Vou colocar uma rapidez, uma velocidade inicial aqui e vamos lançar ele com velocidade normal. Boom. Sem querer acertei ali, mas enfim, o que acontece, pessoal? Ele lançou a bolinha e vocês viram uma seta verde, um vetor verde, que é o vetor de velocidade. Tá? Agora, esse vetor de velocidade, pessoal, eu vou colocar em componentes. E olha o que acontece. Ele dividiu em dois, ou seja, ele colocou a velocidade na horizontal e a velocidade na vertical. Vou deixar ele lento para a gente observar de novo. Olha só. Opa! Vocês estão vendo, ó. Aqui tem uma velocidade na horizontal e aqui tem uma na vertical. Percebam que a vertical muda e a horizontal não muda. Tudo bem? Então, pessoal, com isso aqui eu vou fazer alguns lançamentos. A gente vai observar alguns padrões, tá? Porque eu consigo, usando essa ferramentinha, ver o seguinte. Aonde a bola caiu, eu consigo ver a distância aqui, tá, gente? Ou seja, a distância horizontal. Eu também vejo a altura, nesse caso é 0, né? Que ele está no chão. E o tempo que ele demorou para cair. Vocês percebem que ele faz várias bolinhas aqui, ó. Cada bolinha, pessoal, corresponde a um 0,1 segundo que passou. Ele vai marcando de 0,1 em 0,1, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui, em 0,7, a distância percorrida foi 7 metros. Em 0,8 foi 8. Parará, e assim por diante. Tudo bem? Aí vamos ter algumas coisas aí fixadas na nossa cabeça a partir dessa nossa observação, tá bom? Então vamos lá, eu vou reiniciar tudo. Primeiro eu vou colocar sem rapidez inicial, tá, gente? Vou colocar o negócio aqui desse jeito e vou lançar. Play. Olha só, estranho, né? Ele lançou sem lançar, então é esse aqui. Vamos agora, eu quero 5 metros por segundo. Boom. Observem bem, tá? Vamos para 10. Bom, que foi o outro, né? E vamos para um último aqui, que é 15. Tudo bem, gente? Então, olha só. Nós temos esses 3 movimentos. Primeira coisa, o formato desse movimento é um formato famoso, nós chamamos ele de parábola. O lançamento horizontal, pessoal, ele é
com 0 graus em relação aqui à nossa horizontal. O nome faz sentido, né? Horizontal, porque ele está para cá. E vamos dar uma olhadinha aqui direitinho em como que funciona esse negócio. Então, olha só. Vamos ver o tempo que demorou para eles caírem. 1.43, 1.43, 1.43 e 1.43. Ou seja, pessoal, da mesma altura, o tempo de queda é o mesmo. Isso é bastante notável. Tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, pessoal. Vamos dar uma olhadinha na distância que foi percorrida por eles depois de 1 segundo. Porque, ó, 1 segundo, pessoal, ele fica marcado com essa bolinha maior. 1 segundo depois, ó, óbvio, esse aqui não percorreu nada, né? Esse outro percorreu 5 metros, esse outro percorreu 10 metros e esse outro percorreu 15 metros. Vocês percebem, pessoal, que quanto maior é a velocidade aqui para a direita, maior é a distância que ele percorre. E olha, esse cara foi 15 metros por segundo. Então, quantos metros ele andou depois de 1 segundo? 15 para frente. Ou seja, pessoal, a velocidade indo na horizontal, ela se manteve tanto para esse, quanto para esse, quanto para esse, quanto para esse. Se resta dúvida, pessoal, vamos dar uma olhadinha. Olha só. Vamos agora fazer um lançamento a 20 metros por segundo e vamos acompanhando a componente da velocidade indo para a direita. Tá? Olha só. Vocês percebem que ela não muda. Ou seja, a gente tem uma velocidade em x que ela permanece a mesma. Por quê, pessoal? Porque não há nada na horizontal, não há ar, não há nada impedindo o movimento. Portanto, a velocidade em x permanece igual. Enquanto, vamos olhar de novo, em y, ela vai aumentando para baixo, ou seja, ela é acelerada pela gravidade. Vamos olhar agora a aceleração, pessoal. Olha só. A aceleração o tempo todo é para baixo. Por quê? Porque para baixo é para onde a velocidade está mudando, gente. Vocês percebem? Vamos ver aqui qual que é a distância depois de 1 segundo. 20 metros. Olha, esse padrão é notável, pessoal. E percebam também que ele caiu à mesma altura. Olha só. 5.1, 5.1, 5.1, 5.1 e 5.1. E o que isso significa, pessoal? Isso significa que o movimento na horizontal e o movimento na vertical são independentes, pessoal. Já que todo mundo começou da mesma altura, todo mundo caiu na vertical da mesma forma. Só que na horizontal, eles caíram de formas diferentes, porque as velocidades são diferentes. Tá? Então, isso é muito notável. Tá, gente? Isso em relação a um movimento que não tem, tá, resistência do ar envolvida. Aí você deve estar se perguntando, professor, mas como fica com a resistência do ar? Tá, então vamos dar uma olhadinha. Fechou. Vou lançar a 20 metros por segundo de novo. Tá, gente? Ó, vamos lançar com as componentes de velocidade aqui aparecendo. Pum. Isso sem resistência do ar. Tá? Então, opa, era para aparecer a velocidade? Vamos lá. Ó, daquele jeito que a gente estava esperando. Velocidade em x permanece. Agora, vamos dar uma olhada com a resistência do ar. Prestem atenção. Opa, olha só, gente. Ele não foi tão longe, né? Ele foi mais próximo. Ele pinta de roxo, ó. Você percebeu? Ele fica diferentinho. Gente, vamos ver a diferença. Primeiro ponto, ó. O tempo foi 1.59 e a distância 22. O tempo foi 1.43 e a distância 28. Então, ó, demorou mais para cair. E além de demorar, ele foi menos longe, né? E isso, pessoal, talvez esteja ligado com o tamanho da nossa bala. Vamos aumentar o tamanho da bala e diminuir a massa? E ver o que acontece? Olha só. Oh, meu Deus, agora, olha como que mudou. Ficou drasticamente diferente. Pessoal, agora com o ar, o tamanho da bala vai mudar. Se a massa mudar, também vai mudar. Por quê? Quanto menor é a massa, pessoal, mais fácil é de mudar o movimento. Então, agora coisas que antes eram questões que não afetavam, agora afetam. Vocês percebem que o movimento se torna muito mais complicado com o ar. Então, pessoal, quando eu estou falando sobre a parábola certinha, é sem resistência do ar.
Tá, gente? Essa parte da mecânica ela é muito complicada da gente conseguir resolver e super interessante. Olha só, depois de um segundo, vocês percebem que ó, a gente tinha uma altura que era 5.1, ó, agora 5.76, 6.54, já mudou tudo. Tá, gente? Então isso aqui a gente diz que é uma parábola deformada. Você pega uma parábola e torce ela. Por quê, gente? Agora a gente tem a resistência do ar e quanto mais forte a resistência, mais deforma, tá? Aí o teu movimento, tá bom? Muito bem, pessoal. Legal, gente. Tirando a parte aí que ficaram mandando mensagem zoando meu vídeo, ficou. Vocês perceberam, pessoal? O movimento agora no lançamento horizontal, ele é bem interessante, né? Ele tem várias, assim, tem vários padrões que eu agora só vou perguntar para vocês. Ficou alguma dúvida? Restou alguma dúvida em relação a isso? Não. Muito legal, gente. Então, eu recomendo, se vocês Não, quiserem. professor. Legal. Eu vou mostrar. Porque assim, Diga lá. quando nós formos fazer a conta, como nós vamos saber se tem a interferência do vento ou algo do tipo, ou não? Tipo, foi Não, só um ponto que não. você colocou. Perfeito. Não vamos usar a resistência do ar em exercícios, tá, querida? Fica tranquila. A resistência do ar, se você for fazer ela de conta, você faz na faculdade, e só a faculdade de físico que são os caras loucos que faz isso, tá? Eu cheguei a fazer isso há um momento, de uso integral, um negócio, nossa, que é muito difícil. Eu lembro disso, eu nunca mais vou esquecer, né? Então, foi um negócio muito difícil de fazer. Mas eu tô mostrando para vocês o caso real também, tá? Porque senão eu vou ficar falando, uma bola no vácuo. Pô, professor, mas não tem vácuo aqui onde eu tô, né? E que daí a bola no vácuo, né? Então eu quero mostrar para vocês como que funciona o movimento real. Tá? Então foi por isso que eu mostrei, tá bom? Tá bom, entendi. Obrigada. Muito nada. bom. Ele é muito, muito fofo, né? Eu adoro esse negócio. Eu vou passar para vocês o link para se vocês quiserem mexer nele também, tá? Então, gente, isso aqui mostra o movimento horizontal, desde do simples até o complexo, tá, gente? Então você tem todas essas questões aí envolvidas no movimento horizontal. Agora, pera. Tudo bom, gente? O lançamento oblíquo, pessoal, é parecido com o lançamento horizontal, só que aqui, ó, você começa com ângulo. Você faz assim, ó, pum, lança para cima. Como se fosse, sei lá, uma bala de canhão que você está querendo lançar e passar por cima de um muro. Você pode pensar dessa forma. Gente, o lançamento... Catapulta. Uma catapulta, ótimo. É um ótimo exemplo, tá? Você lança aqui uma pedra com um ângulo, bom, aí ele lança e cai. Pessoal, igual o lançamento horizontal, ele também tem uma velocidade em X e uma em Y, que você separa e deixa os dois como se fossem movimentos independentes. Ele é praticamente a mesma coisa. A grande diferença é que no começo você tem aqui, ó, você tem isso. Você tem uma velocidade para cima, tá? O resto é tudo igual, pessoal. Ele tem o mesmo comportamento, tá? Então, quando você entende horizontal, você entende oblíquo. Tudo bem, pessoal? Então, vamos dar uma olhadinha em como que a gente resolve. A única coisa que vocês têm que ter na cabeça, pessoal, é o seguinte. Vocês têm que separar essa velocidade inicial, igualzinho a gente fez com os vetores, num X e num Y, tá? O X, pessoal, ele tá fazendo com que o seu objeto ande para frente, e o Y, ele lança ele com uma velocidade inicial para cima, que ela vai diminuindo e depois cai, tá? Aí você faz esse triângulozinho, que nem eu mostrei para vocês, gente. O triângulo retângulo, eu monto aqui, faz a bunda na cabeça, faço o meu triângulozinho, e eu consigo achar que esse cara aqui é um cateto, esse é um cateto, e esse é a hipotenusa. Pessoal, não sei se vocês se lembram em matemática, se vocês chegaram a aprender seno cosseno. A hipotenusa é sempre o oposto do ângulo 90 graus, né? Isso, é isso mesmo. Ou é o grandão, você pode pensar, o maior, tá? Ou se você quiser outra definição, oposto a esse cara. Perfeito, tá bom? Muito bem. Obrigada. De nada, querido. Agora, vamos lá. Esse ângulo, pessoal, nós podemos definir ele a partir do seno e do cosseno, tá? Se eu pego esse carinha aqui,
que não encosta no alfa e divido pela hipotenusa, ou seja, esse carinha aqui ele é o V, esse aqui é o VY, que ele está em Y, né? Está na vertical, e esse é o VX. Então, pessoal, se eu pego esse carinha e divido por esse, se eu pego o cateto que não encosta nele e divido pela hipotenusa, ou seja, se eu pego o cateto oposto e divido pela hipotenusa, eu tenho o que eu chamo de seno. 100. Nossa senhora, tá horrível. Dá até vergonha. Seno de alfa. Tá, pessoal? E aí, pô, professor, e se eu quiser achar o VY, é só eu passar o V pro outro lado, tá? É esse caso aqui que eu tô fazendo, ó. Eu passo multiplicando e eu acho VY. Tá bom, pessoal? Agora, esse carinha aqui, pessoal, do X, também consigo encontrar, ó. O VX, pessoal, eu pego ele, faço V vezes agora o cosseno. Por quê? O VX, pessoal, se eu divido esse cara por esse, eu acho o cateto que está encostado no alfa dividido pelo hipotenusa. Isso nós chamamos de cosseno, tá, pessoal? Então, olha só aqui, ó, tá escrito aqui, ó. Vx sobre V é o cosseno do alfa. Jogo esse cara para o outro lado como multiplicação, e aí eu tenho V cosseno de alfa. Ah, professor, então para achar o Vx, é só eu multiplicar a velocidade pelo cosseno. Isso. E para achar o Vy, é só eu pegar a velocidade e multiplicar pelo seno. Só toma cuidado com o seguinte, pessoal. A velocidade em y muda. Então, esse carinha aqui, eu chamo ele de V0y. Tudo bem? Então, é a velocidade inicial de y vale isso. Depois ela vai mudar. Tá? Ela vai ser mudada porque, ó, a gravidade vai puxando ele para baixo, uma hora ela vai estar para baixo. Tá? Então, gente, esse cuidadinho que você tem que ter para encontrar a velocidade em x e para encontrar a velocidade em y no começo do movimento. E de resto, gente, não muda nada. Isso aqui, pessoal, vocês devem estar, nossa, equação, não sei o quê. Eu vou voltar nelas depois em exercícios e a gente vai usar, vocês vão perceber que é a mesma coisa do sorvete e do sorvetão. Só que eles estão aplicados. Tá? Então eles têm essa cara meio tipo de intimidação, né? Intimida mesmo. Mas se você entende que isso aqui, pessoal, é isso, ó, tá? Que é esse movimento aqui, que é a mesma coisa do que vocês viram antes, é isso que importa, pessoal. Vocês estão entendendo o conceito, tá? Gente, o que muda nesse caso? Vocês percebem que é muito parecido com o outro, né? Aquele outro gráfico que eu fiz para vocês. Mas o que tem de diferente? Ele fica negativo? Fica, e ó, no começo, olha só, ele começa positivo, ó, e depois ele inverte negativo. Mas olha que interessante, o outro, ele começava caindo. Esse, ele começa subindo, depois cai. É a única diferença. No X, pessoal, vocês percebem? Não mudou nada. Ele continua sendo a mesma coisa. Ele continua indo na horizontal como se ele tivesse com uma velocidade constante. A diferença agora é que você tem, tá? Na vertical, no começo, ele começa no positivo e depois ele inverte. É a única coisa que muda. Então, vocês podem pensar que os dois eles têm um movimento muito parecido. Legal, pessoal? Beleza. Muito bom. Agora, vou passar para vocês o simuladorzinho. Agora, para a gente dar uma olhadinha em como que funciona, tá? Pessoal, como vai? Então, como a gente está aqui novamente com o nosso aplicativo, nosso FET, só que agora nós vamos olhar para um outro caso. A gente vai olhar para o caso do lançamento oblíquo, ou seja, a gente vai jogar do chão com um ângulo, tá bom? Vamos começar pelo simples, né? Vamos começar pelo lançamento vertical, ou seja, eu vou jogar para cima. Vamos ver o que acontece. Velocidade está ligada, as minhas componentes aqui estão separadas, mas nesse caso só tem uma componente. E vamos ver o que acontece aqui. Olha só, lancei, bum. O meu, por exemplo, não temos resistência do ar. E aquilo que a gente já sabe. Sobe, fica com velocidade zero ali em cima. Bum, caiu. Tá? Esse movimento é simples. Muito bem, gente. Agora vamos dar uma olhadinha. Vamos pegar alguns ângulos aqui. Ó. Eu vou de 15 em 15 graus. Então foi do 90 para o 75. Bom.
Observem que, ó, você tem uma certa velocidade para cima, para a direita você tem uma velocidade que se mantém, que é muito parecido com aquilo que a gente viu, só que agora, pessoal, no lançamento horizontal, lembrem que ele ia para horizontal. Agora ele tem um pouquinho de vertical, então ele forma uma parabolinha. Vamos agora para o 60 graus. Bum! Olha só, vocês perceberam que a componente horizontal deu uma aumentada. Muito bem. Vamos agora para 45. Bum! Opa! Aumentou ainda mais a horizontal, né? Vamos agora para nosso 30 graus. Bum! E olha que curioso, pessoal. Ele alcançou o mesmo valor que o outro, que era o 60 graus. Interessante, né? O que foi mais longe foi o 45 graus. Muito bem, gente. Então, olha só a distância aqui. Vocês têm tempos diferentes, né? Que agora a gente teve velocidades diferentes e distâncias diferentes, tá, pessoal? Porque agora não estamos mais na mesma situação. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte, pessoal. Quanto maior é a distância, tá, que eu coloco aqui. Vamos fazer o lançamento, eu vou pausar e quero que vocês olhem as componentes da velocidade. Quanto maior é o ângulo então, assim, o ângulo é na horizontal, ou seja, quanto mais eu vou caindo, né, eu vou fazendo ele tombar, olha o que acontece. Estão vendo aqui, ó, esse carinha aqui é horizontal, ele está pequeno, e o vertical está grande. Agora, vamos para o 60. Bum! Olha só, o horizontal está esse, e o vertical está esse. Olha só, 45. Bum! Olha, o horizontal aumentou. E olha, por fim, o 30. Bum! Vocês percebem que quanto mais eu vou tombando, maior vai se tornando a velocidade horizontal. E isso faz com que a parábola deite. Isso faz sentido, tá, gente? Muito bem, então isso a gente percebeu que é o jeito que se comporta o lançamento oblíquo, que é muito parecido, se a gente for pensar com o lançamento horizontal, tá, gente? Então, a grande diferença é que agora, o que a gente tem de diferente? Nós temos algo na vertical de velocidade inicial, só que ele continua se comportando da mesma forma. Agora vamos colocar a resistência do ar. Tá? A gente coloca a resistência do ar, deixa eu aumentar um pouquinho a massa aqui, e olha só, bum. Percebam que o alcance mudou bastante. E agora, vamos dar uma olhadinha numa coisa. Eu não vou mostrar só a velocidade. Olha a aceleração, olha que curioso que fica a aceleração. Ó, gente, vocês percebem que agora tem uma aceleração na horizontal. Ou seja, agora você tem a bola sendo arrastada tanto na vertical quanto na horizontal. Esse movimento, pessoal, se torna um movimento muito mais complicado do ponto de vista da física. Porque agora as duas coisas que eram independentes, vamos lembrar aqui, ó, vamos tirar a resistência do ar e vamos lançar. Ó, as coisas eram independentes, uma coisa aqui, outra coisa ali, ó. Vocês percebem? Os dois se comportam de forma independente. Agora, vamos dar uma olhadinha em como que funciona com a resistência. Olha só. Os dois agora estão mudando ao mesmo tempo, pessoal. Isso torna o problema físico um problema muito mais complicado. Tá? Então, pessoal, o que a gente aprendeu hoje? Sem a resistência do ar, nós temos um comportamento muito parecido com o lançamento horizontal, só que agora com componentes de velocidade. Eu posso decompor isso aqui em Vx e Vy, e vocês vão ver isso nas explicações, na verdade vocês já viram, tá bom? E essa é a grande diferença. Tudo bem, pessoal? Um grande abração para vocês aí. Muito bom, gente. Bem, e aí agora deu uma complementada, né? Vocês viram que a resistência do ar, ela afeta, tá, o movimento. A gente não vai trabalhar com a resistência do ar em exercícios, tá, gente? Fiquem tranquilos. Seria muito louco se eu fizesse isso. Provavelmente nem eu ia conseguir resolver o exercício também. Tão complicado que ele é, tá? Mas é importante que vocês observem e que vocês tenham em vista que a gente está fazendo simplificações, tá, pessoal? Casos reais, a gente não tem como falar que vai uma parábola perfeita. Ele vira essa parabolinha bizarra aqui, ó. Meio amassada. Ô, professor, tá? vai passar exercício igual a semana passada? Retrasada, né, no caso. Isso. Hoje não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo, mas eu vou dedicar a próxima aula
metade dela só da gente fazendo discussão de exercícios aplicados, tá? Que a gente hoje eu dei um gás, né? Vou passar os conceitos, vou mostrar para eles os vetores atuando, né, em várias situações, e aí em seguida a gente cai em exercícios, tá bom? E aí, beleza, aí a gente fecha um ciclo. Aqui eu acho que a gente está num ciclo legal, né? Eu vou passar um tanto de matéria, um tanto de exercício. Está rolando bem, Sim, sim. tá bom? Muito bem, gente, eu acho que tá bom por hoje, né? Aqui, ó, aqui tem um resumo, tá? Eu vou deixar aqui passar só para gravar a tela para vocês depois verem, tá bom? E ele resume todos os casos dos lançamentos que a gente viu hoje, tá? Muito legal, gente. Questões? Sem Nenhuma. dúvidas, professor. Muito bom, gente. Da hora. Gosto. A sala de vocês interage bem. Fala, professor. Eu tô animado aqui. Que bom que vocês estão acompanhando. As próximas aulas aí, a próxima provavelmente eu vou conversar com vocês um pouco de organização do bimestre também, tá, gente? Para vocês já saberem como que vai ser. Porque ele já tem o calendário agora fechado da ITEC, então eu tenho condições de organizar coisas, né? Que se você não tem o calendário, depois muda. E aí, que nem aconteceu aquele feriadão bizarro, que aí eu tinha planejado, ferrou tudo o meu planejamento. Tá, então agora eu tenho... Bimestre, os Oi? professores estão tudo fechando menção. Falando em nota, bimestre, essas coisas, os professores estão fechando menção. Como Sim. que você vai fechar menção se nem passou nada para nós? Não, você fica tranquilo, eu falei, vai ser participação. Não tem como, tá, queridas? A gente não tem como fechar a menção assim, sem materialidade, né? Então fiquem tranquilos, esse bimestre eu vou fechar uma menção aí simbólica, tipo BMB para a galera, fica tranquila, porque a gente não teve condições, né? Vocês têm razão. Então, o que vai contar mesmo é o segundo bimestre. Mas não relaxa, né? Ah, eu tirei B. Não tirou B, não. É porque acabou de começar. Né? O que vai tirar de verdade é o segundo bimestre. Tá? Tá bom, obrigada. Agradeço, tá, gente? Eu vou encerrar a gravação, né? A gente já